Fala, impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito interessante e importante aqui dentro de banco de dados, que são as constraints. Quero explicar para vocês o que são as constraints e por que você deveria usar na hora de criar o seu banco de dados. O vídeo está bem legal, tenho certeza que você vai gostar, então não esquece de deixar o like no vídeo, isso ajuda demais a gente a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra de se inscrever também no nosso canal e ativar o sino de notificação para sempre ficar por dentro dos vídeos de Python, SQL, JavaScript, ciência de dados que sai por aqui toda semana. Então é isso e vamos começar. Bom, e antes de mais nada, eu quero avisar você que aqui na descrição tem 3 links que são muito importantes de você acessar e eu vou falar sobre eles agora. O primeiro link é o link com as informações do nosso treinamento completo, o SQL Impressionador. Então, se você quiser se aprofundar ainda mais em bancos de dados e SQL, clica no primeiro link da descrição que vai ter as informações lá do curso para você. O segundo link é um link de um mini curso gratuito de SQL, um mini curso básico para você dar os seus primeiros passos aí no SQL de maneira gratuita. Então esse segundo link pode ser bem interessante para você. E o terceiro link é o link com o arquivo dessa aula que eu vou disponibilizar para você poder baixar e guardar aí no seu computador. Então agora vamos falar sobre constraints, o que elas são e por que você deveria usar. Vamos lá, o que são constraints? Constraints são regras, de maneira bem simples, né? Constraints são regras que são aplicadas ao banco de dados e essas regras permitem que você configure algumas características que as colunas vão ter a partir do momento que elas são criadas. Então, por exemplo, você pode configurar por meio de uma constraint se uma coluna aceita ou não valores nulos, ou se uma coluna ela é uma chave primária ou uma chave estrangeira, ou se ela só aceita determinados valores ali dentro, enfim. Então, as constraints, né, e a tradução seria restrições, né, são regras que você aplica para deixar o seu banco de dados ali com essas características específicas para cada uma das colunas. Se você quiser fazer um paralelo, por exemplo, com o Excel, você pode pensar na validação de dados. A validação de dados é uma ferramenta do Excel que permite você configurar o que você quer que seja escrito dentro de uma célula. Então você pode pedir para o Excel só aceitar valores de uma lista ou apenas valores numéricos. Então você pode fazer um paralelo entre constraints e validação de dados, tá? Mas enfim, importante aqui não é você ficar achando que precisa saber Excel para aprender SQL, mas fazendo um paralelo simples para te mostrar que as ferramentas, no final das contas, elas têm algum nível de sinergia, né? Então as constraints, como eu falei, são regras que você pode aplicar no seu banco de dados. Tá, mas por que a gente usa constraints? A princípio, quando a gente cria tabelas de um banco de dados, essas tabelas aceitam qualquer valor. Como assim aceitam qualquer valor? Você pode experimentar aí, criar uma tabela bem simples, uma tabela de cliente, e na tabela de nome do cliente você pode cadastrar, por exemplo, a data de nascimento dele, ou então o nome de um carro. Não tem nada que te impede de fazer isso, exceto o bom senso, né? Mas assim, não, a gente não pode contar somente com bom senso, erros acontecem. Então, a princípio, se você cria uma tabela, essa tabela aceita qualquer informação. Então, vou dar alguns exemplos. Imagina que você tem uma coluna e essa coluna ela armazena informações de placas de carros. É uma tabela de um banco de dados do Detran. Será que faria sentido que essa tabela aceitasse que um carro fosse cadastrado sem uma placa? Não faria muito sentido, né? Da mesma forma, por exemplo, que se eu tenho uma tabela com informações de lojas e uma coluna que identifica qual é a sigla do estado ao qual aquela loja pertence, não faria sentido, por exemplo, eu deixar alguém ali cadastrar alguma coisa diferente de RJ, SP, MG, né? Imagina se alguém chega ali e cadastra, por exemplo, Brasil na coluna de sigla. Não vai fazer sentido. Da mesma forma também que não faria sentido, por exemplo, colocar por extenso. Em vez de escrever RJ, escrever Rio de Janeiro. Isso aí vai dar um problema depois. Então essas padronizações, né, essas regras, essas coisas a gente pode configurar através de constraints para deixar o nosso banco de dados menos sujeito a erros e mais confiável. Então a gente usa constraints exatamente para isso, para evitar erros e deixar o banco de dados mais confiável. E aí que erros podem acontecer quando a gente está criando um banco de dados, né? Erros humanos, por exemplo. Então, imagina, natural. Sem querer, alguém vai lá e cadastra um nome de um cliente, né, sem um CPF. Ou então cadastra na data de nascimento a idade dele. Pode acontecer, né? Erros acontecem. Quem trabalha com programação sabe que quanto mais você puder se antecipar possíveis erros, melhor, né? Torna o teu programa, torna a sua solução muito mais
confiável e menos suscetível a erros. Então, erros humanos podem acontecer. Erros de transferência, então, por exemplo, um dado que deveria sair de um lugar A para um lugar B, acontece algum problema naquele meio do caminho e aí esse dado não chega corretamente. Isso pode causar um problema. Bugs e vírus também, acontece alguma pane, algum bug no sistema e aí os dados são cadastrados incorretamente. Então é importante a criação de constraints exatamente para evitar esses tipos de problemas. A gente garantir que o banco de dados seja confiável, né? Ele seja seguro. Tá. Quais são os tipos de constraints que existem? Existem vários tipos de constraints e eu vou listar algumas das principais, né? Existem várias, mas eu vou listar aqui 5 das principais constraints. Constraint not null, constraint unique, constraint check, constraint primary key e constraint foreign key. Falando de cada uma delas rapidamente. A constraint not null a gente vai utilizar quando for criar uma tabela e uma determinada coluna dessa tabela não pode aceitar valores nulos. Então, vamos lá, mais um exemplo ali de uma tabela de clientes. Eu vou criar uma tabela de clientes. Essa tabela de clientes tem uma coluna de CPF. Eu não posso, por exemplo, dependendo ali do meu projeto, claro, mas vamos dizer que todo cliente precisa ter um CPF cadastrado. Então, eu preciso, de alguma forma, criar alguma coisa, alguma solução que, se um cliente for cadastrado sem o CPF, eu vou ter algum tipo de erro ou mensagem ali para que a pessoa saiba que tem um problema. Então a constraint not null ela impede que valores sejam deixados em branco, né? Sejam deixados ali nulos. Da mesma forma um carro, eu vou cadastrar um carro na minha tabela lá do Detran. Esse carro precisa ter uma placa. Eu não posso aceitar que um carro seja cadastrado sem uma placa. Então a constraint not null ela vai me ajudar a evitar que valores nulos sejam cadastrados em lugares onde eu não aceito valores nulos. Fechado? Uma segunda constraint é a constraint unique. Geralmente a gente utiliza essa constraint unique em uma coluna onde a gente não quer que valores se repitam. Mais uma vez, pegando o exemplo da coluna de CPF. Eu vou cadastrar um cliente, na coluna de CPF eu não posso aceitar valores repetidos. Cada cliente tem um CPF diferente. Eu não posso ter o Joãozinho com o mesmo CPF da Mariazinha. Isso não faz sentido. Então a gente utiliza a constraint unique para evitar esse tipo de problema. Uma outra constraint é a constraint check, que ela vai verificar se os valores cadastrados ali na coluna atendem, a uma lista ali de opções que são aceitáveis. Então, por exemplo, eu tenho uma coluna numa tabela de carros e eu cadastro carros de diferentes tipos. Tem o carro que é do tipo SUV, tem o carro que é do tipo sedã, tem o carro que é do tipo hatch. Então, na hora de cadastrar um carro, eu quero que a coluna de tipo sempre respeite essas opções. Ou SUV, ou hatch, ou sedã. Eu não posso aceitar, por exemplo, que seja cadastrado ali uma van, né? Ou então, por exemplo, uma caminhonete. Né? Pensando que no meu banco de dados eu só quero cadastrar carros que são do tipo SUV, sedã ou hatch. Então, a check ajuda nisso. Outro exemplo, uma coluna com os estados, né? Eu vou cadastrar os estados das lojas. Então pode ser estado RJ, SP, MG, PE e assim vai. Eu crio uma restrição, uma constraint check para verificar se os valores cadastrados ali dentro atendem essas opções, né? Que só podem ser RJ, SP, etc. Né? PE, AM, AC e assim vai. E aí, se alguém tentar cadastrar, por exemplo, Rio de Janeiro escrito por extenso, ou então Brasil ou França, né? O que não faria sentido, essa restrição check vai verificar que tem um problema e vai impedir que isso aconteça. E outras duas restrições muito comuns também são as restrições primary key e foreign key. Essas restrições elas servem para a gente poder especificar nas tabelas do banco de dados quem vão ser as colunas de chave primária e quem vão ser a chave estrangeira. Né? Não vou entrar muito no detalhe desses conceitos, mas um banco de dados ele é composto por tabelas que relacionam-se entre si. Então, vou ter uma tabela de vendas, por exemplo, se relacionando com uma tabela de clientes. Né? Então, lá em vendas, eu vou ter informações de vendas que foram feitas para clientes. E esses clientes, né, eles vão estar cadastrados também na tabela de vendas. Então, na tabela de venda, da tabela de clientes, eu vou ter uma coluna que vai ser identificada como chave primária, ou seja, ela vai ter as informações de maneira única que identificam ali aqueles clientes. Pode ser, por exemplo, o CPF. Da mesma forma que eu também preciso ter essa informação de CPF na tabela de vendas para poder saber qual é a identificação do cliente que está associado àquela venda.
E a coluna de CPF na tabela de vendas vai ser a nossa foreign key, né? Vai ser a nossa chave estrangeira. Então, chave primária, chave estrangeira vão ser colunas ali que a gente identifica em um banco de dados que é conhecido como relacional, né? Onde as tabelas se relacionam. Então, são outras restrições aí que a gente pode criar. Aqui são alguns exemplos de restrições, existem outros também, mas eu estou focando aqui nas principais. Legal, e aí onde a gente utiliza as constraints? Né? As constraints vão ser utilizadas no processo de criação do banco de dados. Esse processo ali é conhecido como CRUD. Né? CRUD é a sigla para Create, Read, Update e Delete. Create de criar, Read de ler, Update de atualizar e D de delete. Ou seja, eu vou criar, atualizar, ler e deletar dados de um banco de dados. E aí, em se tratando de constraints, né, geralmente a gente vai utilizar essas constraints no momento da criação, no momento do create das tabelas. Então, na hora de criar uma tabela, eu vou ter o nome da tabela, vou ter os nomes das colunas e também a restrição de cada uma dessas colunas. Então, vamos pegar um exemplo aqui só para não ficar no campo das ideias. Imagina que eu queira criar um banco de dados que armazene 3 tabelas. Tabelas com informações de cliente, de carro e de locações. Pensando que um cliente aluga um carro e eu vou ter isso armazenado na minha tabela de locações. Então essas tabelas elas vão ter colunas e essas colunas seria importante que elas tivessem algum tipo de restrição. Então tem uma coluna de cliente que vai ter uma coluna, a tabela de cliente que vai ter uma coluna de CPF. Essa coluna CPF não pode, por exemplo, aceitar valores repetidos. E, por exemplo, a tabela de carro ela vai ter uma coluna com informações de placa. Essa coluna de placa não pode ter valores ali nulos, né? Todo carro precisa ter uma placa associada. E assim vai. Então essas tabelas precisam ter colunas com restrições para garantir que aquele banco de dados seja confiável, né? Seja menos sujeito a erros. Então, vamos pegar aqui um exemplo de como ficariam os códigos para criar essas tabelas utilizando as restrições. Então, começando com a tabela de clientes. E aí aqui um detalhe importante, eu não vou entrar no mérito do código em SQL, porque aqui é uma aula um pouco mais teórica, tá bom? No final da aula, se você tiver interesse em aprender de forma mais prática a parte de constraints, aí você pode deixar aqui nos comentários para dizer se é um assunto que te interessa, para a gente poder trazer mais vídeos sobre isso. Então aqui eu vou ficar mais na parte teórica, tá? Mas já vai ser suficiente para você poder entender. Então temos lá, por exemplo, a tabela de cliente, Create Table, tabela cliente, e essa tabela vai ter várias colunas. Coluna de ID do cliente, o nome do cliente, CNH, né, que é a carteira de habilitação, e o cartão cadastrado ali para ele poder pagar aquela locação. E aí repara, coluna nome do cliente, como é que a gente faz a leitura aqui, né? ID do cliente, começando com ID do cliente. Ela vai ser do tipo inteiro, é uma coluna ali que eu vou... Identidade significa que eu vou dar uma numeração automática para essa coluna, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas temos aqui, ó, nome do cliente que vai ser do tipo texto e vai ter uma restrição not null. Tá vendo? Ó? Restrição not null. Da mesma forma que a CNH, que vai ser do tipo texto, ela vai ter uma restrição not null, ou seja, não aceita valores nulos. E a coluna cartão também não aceita valores nulos. Terminando aqui, eu vou ter outras duas constraints, que vão ser as constraints de ID do cliente, que diz que aquela coluna vai ser uma chave primária, e a constraint da coluna de CNH, que diz que ali eu só aceito valores únicos, né? Apenas CNHs únicas. Não faz sentido um mesmo cliente ter uma mesma CNH aparecer para mais de um cliente, tá? Outro exemplo, tabela de carro. A tabela de carro vai ter as colunas ID carro, placa, modelo e tipo. A coluna ID carro ela vai ser do tipo inteira e identidade, com uma numeração ali incremental, né? Placa vai ser do tipo texto, não aceita valores nulos. Modelo do tipo texto, não aceita valores nulos. Tipo, não aceita valores nulos. E aqui vamos ter 3 constraints. A coluna ID carro vai ser do tipo chave primária, ou seja, identifica de forma única cada um daqueles carros. A coluna placa vai ter uma restrição unique, que significa que eu não posso ter uma mesma placa se repetindo mais uma vez. E temos também uma nova restrição, que é a restrição check, que significa que a coluna tipo só aceita os tipos hatch, sedã e SUV. Se alguém tentar cadastrar alguma coisa diferente disso, não vai ser aceito. E para fechar, tabela locações, que vai ter as informações ali dos aluguéis, né, associando os clientes com os carros alugados. Então temos aqui, ó, tabela locações, ID locação, data locação, data devolução, ID do carro, ID do cliente. Essas colunas todas não aceitam valores nulos e, além disso, eu tenho aqui que a coluna de ID locação ela vai ser uma chave primária dessa tabela, vai identificar de forma única cada linha da tabela de locações.
A coluna ID carro, ela da tabela aqui de locações, vai ser uma chave estrangeira que vai se conectar com a coluna ID carro da tabela carro. São tabelas que se relacionam. Da mesma forma que a coluna ID cliente dessa tabela de locações, ela vai se conectar com a ID cliente da tabela de cliente. Né? Chave estrangeira se conectando com chave primária de outra tabela. Então, pessoal, esse aqui foi somente um exemplo ali de como utilizar as constraints, né? Mas aqui mostrando para vocês de forma um pouco mais teórica, mas já dá para vocês entenderem a importância, o que é, né, a constraint e a importância de se utilizar. Bom, então em resumo, constraints vão ser regras que você vai aplicar no seu banco de dados para deixá-lo mais confiável e menos sujeito a erros. Evitar que um cliente seja cadastrado sem o CPF, ou então que tenha um mesmo CPF sendo cadastrado para várias pessoas. Enfim, as constraints vão ser suas amigas para deixar o seu banco de dados bem confiável, bem robusto e bem menos sujeito a erros. Muito importante na hora de fazer qualquer código, né, programação, criar alguma solução, você pensar que existem possíveis erros que podem acontecer e é importante aí você se proteger deles e as constraints vão te ajudar exatamente com isso. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado da aula. A aula foi um pouco mais teórica, então se você quiser um conteúdo mais prático aqui, onde eu abro o SQL e mostro para você como criar essas constraints, né, através de um pequeno projeto, enfim, se for do seu interesse, deixa aqui nos comentários, até porque a gente só vai fazer um conteúdo se você de fato tiver interesse nele. Então deixa aqui nos comentários se você quiser mais conteúdos sobre constraints. E não esquece aí de acessar os links aqui da descrição, tem um link com as informações do treinamento completo, se você quiser se aprofundar mais, tem o link do arquivo, tem o link de minicurso, enfim, tem bastante conteúdo para você complementar os seus estudos. Então é isso, um grande abraço, ótimos estudos, a gente se vê na próxima aula.